Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Fiquei com saudade de vocês esses dias. Então, amiguinhos, se vocês gostarem dos conteúdos aqui do canal, deixe o seu like, faça a inscrição e ative o sininho para receber notificações. Vamos fazer nossa reflexão da semana? Vamos? Gente, hoje nós vamos falar do Love is in the Air. Gente, eu sou apaixonada, eu tenho um amor, não é platônico porque a pessoa não tá aqui, né? Eu tenho um amor histórico, um amor histórico por José. E nós vamos falar sobre José hoje, a porção de José. Eu sou apaixonada por José, sabe? Eu imagino assim, se eu fosse falar, eu prefiro o José do que o Padre Fábio. E olha que não falta amor platônico, gente, pelo Padre Fábio. Fala sério, tudo de bom, Padre Fábio, né? Mas o José, gente, José supera, né? Eu tenho amor platônico. Eu me emociono no livro de José, com a história de José, eu choro. Eu acho ele o máximo. Ai, um rapaz bom, né? Rapaz de boa atitude, né? Um rapaz... É um exemplo, José é um exemplo, tá bom? Esse é um exemplo, exemplo de papai. E ele era o filho preferido de Israel, né? Jacó virou Israel e ele era, por quê? Porque ele era o primeiro filho da mulher que ele amava, da Raquel, que a gente já falou, né? Ele era o queridinho. Pois é, o meu também, apaixonado por José. Ai, se controla, Eliana. Bom, chega de brincadeira. Pois bem, o que eu queria falar de José nessa porção? Que José, ele tinha dons espirituais. Além dele ser o queridinho do papai, ele tinha sonhos proféticos e ele interpretava sonhos. Ele tinha esse dom especial. No meio de toda a família dele lá, ele tinha esse dom especial. E aí ele teve um sonho, né? O problema de quem tem sonho profético, de quem tem dom de profecia ou algo assim, é que a pessoa não fica calada, né? A pessoa vai e fala, né? Porque não consegue segurar, é um negócio incontrolável. Aí José teve um sonho, contou para os seus irmãos, a gente está em Gênesis 37, no versículo 5, contou para os seus irmãos, que passaram a odiá-lo mais ainda. Ele já era odiado porque ele era o queridinho de papai. E aí ele passou a ser mais odiado ainda porque, além dele ter os sonhos proféticos, ele teve um sonho aonde ele falou que ele iria reinar sobre a família dele inteira. Ele falou, vocês vão ler no texto, que ele ia reinar sobre todos eles. E aí todo mundo ficou com ódio dele por causa do sonho. O que aconteceu? Os irmãos dele falaram, vamos matar esse cara, né? Tirou ele de lá, foi vendido como escravo, jogaram no poço, fizeram um inferno com a vida dele. Então eu deixei para vocês lerem, eu não quero ler, tá bom? Vocês leem. Mas assim, gente, vocês vão se apaixonar pela história de José. Vocês vão ver como José era um homem bom, gente. O problema é que esse donzinho dele aí botava ele em maus lençóis. Até chegar no dia que foi para bons lençóis. Porque todo o dom de Deus, ele é para ser útil às pessoas, é para ajudar as pessoas. Mas quando pessoas têm inveja e odeiam as pessoas que têm dons, é muito mais complicado para as pessoas que têm dons, né? Mais do que inveja de dinheiro, mais do que inveja de qualquer coisa, os dons espirituais atraem muito ódio, muita inveja, né? Principalmente o dom de profecia, né? Hoje em dia é um dom tão invejado, é um dom tão assim, que existe muito falso profeta, né? Porque todo mundo quer ser, então sai falando tudo, porque, né? Os verdadeiros profetas, eles não são bem vistos, né? Os verdadeiros profetas, eles não são queridos,
eles são perseguidos, eles são excluídos, né? É muito difícil verdadeiros profetas terem respeito, né? Muito difícil. Se você olhar tudo ali na Bíblia, o que passavam os profetas, né? Porque falavam aquilo que Deus queria falar, e nem sempre aquilo que Deus quer falar é aquilo que as pessoas querem ouvir. E aí as pessoas acham quem que é esse ser humano para falar essas coisas, né? Então, os irmãos de José, vamos ler um pedacinho. Ouçam o sonho que tive, José contando. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram mais ainda por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando eu falo que lá no Novo Testamento fala que o sol é o pai, a mãe, né, seria a lua, e as estrelas os filhos, tá vendo? 11 estrelas. Tá falando dos 11 filhos até ali, das 11 tribos, né, dos 11 filhos de Jacó. Viu como tá falando? Já me falaram que eu sou louca, né? Mas não, mas tá falando disso. Enfim. Aí, quando contou para o pai, os irmãos e o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. O que será que ia acontecer? Mas enfim, acabaram com José, gente. Acabaram com José. A boquinha santa dele fez o povo ali, a família dele odiar. Mas no final aconteceu o que José falou, né? A parte legal é que aconteceu o que José falou. Aí, então eu quero mais falar sobre os dons agora, já que a gente gosta de falar de correlação de texto, né? Na Haftará, que é uma outra parte da porção, fala em 1 Reis, no capítulo 3, fala quando Salomão pede sabedoria a Deus, né? E Salomão foi conhecido como um homem sábio, né? Ele recebia sabedoria de Deus, né? Isso não significava que Salomão era um homem perfeito, que ele não errava, que ele não falhava, mas ele tinha um dom, né? Então, um dom de Deus não é garantia de tanta coisa não, contanto que tinham profetas que estavam no meio do povo e que não eram profetas verdadeiros, eles lançavam falsas profecias no meio das verdadeiras, né? Então, Salomão tinha a sabedoria, o dom de sabedoria para resolver coisas para os outros. Isso não significa que todas as vezes ele teve sabedoria com a vida própria dele, entendeu? Então, dom não é garantia de caráter, não é garantia de perfeição, porque às vezes as pessoas imaginam isso, né? As pessoas imaginam isso, mas nem sempre, né? Dom é dom, né? Dom é dom. E aí eu quero falar um pouco sobre dons, né? Tem muitos dons na Bíblia, além dos dons que eu vou citar aqui, tá? Tem muitos outros dons que são do Espírito, porque são formas de atuação, né? Tem dons que são dons espirituais, sabe? Assim, porque são atributos do Espírito de Deus, né? Então, são dons espirituais. E quando fala de forma de atuação, é porque tem os dons complementares, né? Por exemplo, um profeta, ele pode ter a profecia ouvindo, tendo uma visão, tendo um sonho, né? Um profeta, ele pode interpretar o sonho de alguém, ele sabe, ele tem que ter o quê? O discernimento para saber se aquele sonho é um sonho profético, espiritual, ou se é um sonho comum, porque nem todos os sonhos são proféticos, né? Nem tudo que se ouve é profético. Então, aqui fala, a gente vai em 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Depois ele fala lá, há diferentes tipos de dons,
Como você sabe que um dom espiritual vem da parte de Deus? Vamos começar, tá? Além daquilo que nós estamos falando, se aquilo que a profecia é falada, né, não vai contra os princípios de Deus, né? Os profetas, gente, eles são testados. Os profetas são testados, né? Porque assim, só um fala aquela coisa lá, né? E um profeta se submete a outro profeta, né? É para ver se aquilo ali é mesmo. Então, às vezes, quando não tem essas confirmações, que são coisas. Isso são coisas pro dia a dia, tá, gente? Porque as profecias bíblicas já tem tudo que a gente precisa até o final, né? As profecias bíblicas, elas estão ali até o final. Aquilo que é coletivo tá ali, né? Mas aqui nós vamos falar então, há diferentes tipos de dons. E como é que você sabe que o dom é do Espírito de Deus? Porque a pessoa, aqui fala, por isso eu lhe afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito, né? Então, quando pessoas falam que Jesus é qualquer coisa, menos o Senhor, né? A gente não falou que ele é o Messias, o Senhor dessa terra, não é? Né? Que ele representa a divindade de Deus na terra, né? Então ele é o Senhor desta terra, né? Ele tem várias coroas, né? Então, o que acontece? Esses dons são liberados dessa forma. Então, eles vêm da parte de Deus, porque é impressionante. Isso não sai da boca de quem está recebendo espíritos que não são bons. Não consegue mesmo falar isso, né? Não que dentro do meio do povo não tenham os falsos profetas que falem, tá? Mas, vamos falar, quando a pessoa nunca esteve nem no meio, é muito difícil, tá? Então, há diferentes de dons, há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, né? A gente falou profético, apostólico, o pastoreio, isso são ministérios, depois eu vou explicar. A diferença de dom e ministério, tá bom? Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Esses dons, eles têm várias formas de se manifestar. Não tem só uma forma de manifestar cada um dos dons. Mas o Espírito de Deus é o mesmo e atua em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação pelo Espírito, visando o quê? O bem em comum. O bem comum. Serviço mútuo. Pelo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Essas coisas são realizadas pelo mesmo Espírito. E ele distribui individualmente a cada um como quer. E outra, Deus dá esses variados dons para serviço mútuo, para que um precise do outro, né? Para que ninguém ande sozinho, né? Um precisa do outro, do serviço do outro, né? Para ter uma vida espiritual, tá bom? Então, depois eu vou falar em outro vídeo a respeito disso. Tem outros dons, além desse, tem outros dons, mas esses são os dons principais, entendeu? Que são os dons de serviços diretamente, assim, espirituais. Tá ok?